Amém, irmãos. Boa noite, todos bem? Só para lembrar os irmãos, essa palavra vai estar veiculando no domingo cedo. A gente faz a gravação à noite, na noite anterior. Então, nós mantemos as gravações da igreja no sábado à noite e na quarta à noite. Por isso que você vai estar me vendo no domingo de manhã e você vai estar notando que eu vou estar um pouquinho mais escuro. É porque eu estou fazendo a gravação no período da noite. Espero que os irmãos estejam bem. Antes de nós salmodiarmos, deixa eu dar uma pequena orientação para a igreja. Nessa época a gente tem se comunicado muito via WhatsApp, usando as mídias sociais. É importante os irmãos entenderem o conceito de separação bíblica. Então, o que é a separação bíblica? Nós aqui na nossa igreja, inclusive no nosso estatuto, nós temos um dos itens do nosso estatuto que é a questão da separação bíblica. Que é não se misturar com heresias, com seitas, com ensinos anticristãos. Isso é muito bom, manter a saúde da igreja, mas é importante eu compreender como funciona a separação bíblica. E eu vou usar aqui de exemplo uma grande referência que nós temos, que é o Seminário Batista Regular do Sul. E eu aprendi com o reitor do seminário, o pastor Edward, que a separação bíblica ela acontece em escalas, ela não é algo engessado. Estou separado e acabou. Por quê? Porque existe um grande risco da igreja virar um gueto, da igreja virar uma seita, e da igreja virar aqueles grupos extremamente controversos que acham que só eles são donos da verdade e que só eles é que vão ser salvos. Normalmente a separação bíblica mal aplicada ela vai virar sectarismo religioso. E por que eu digo isso? Os irmãos sabem que no âmbito pessoal eu faço muitas postagens. E os irmãos notam que mesmo eu dando esclarecimentos, eu uso as mais diversas fontes. Então como funciona? Por exemplo, se você entrar no site da Igreja Universal do Reino de Deus, você vai notar que existem coisas publicadas no site deles que nós temos uma teologia completamente diferente. Então, por exemplo, eu não tenho uma comunhão em culto com a Universal do Reino de Deus. Porém, se eu tivesse que sair à rua, em um ato cívico, social, como cidadão, ao lado da Universal do Reino de Deus, ao lado da Igreja da Graça de Deus, ao lado de qualquer igreja, por exemplo, contra o aborto, uma pauta bíblica, contra o homicídio, contra a perversão sexual. Se eu tivesse que sair ao lado de um ateu, se eu tivesse que sair ao lado de qualquer pessoa da sociedade civil instalada, como se trata de um ato cívico, como se trata de um ato público, você pode caminhar junto. Por quê? Porque é um ato cívico aberto. E o que entra no caso aí é o resultado lógico. Não vamos colocar extremismo. Por exemplo, vai haver a parada gay contra o aborto, uma coisa que nunca aconteceria. Aí nós não entraríamos, porque seria inconsistente com a Bíblia. Mas, dentro do que a Bíblia fala, você publicamente pode ter contato. Por exemplo, quando uma igreja vai fazer uma construção, quem é a autoridade da igreja? A autoridade da igreja é o presbítero. Porém, quando ele vai fazer a construção, ele usa uma coisa chamada autoridade funcional, a autoridade delegada. Ele contrata um engenheiro, que muitas vezes ele não sabe nem qual é a religião do engenheiro, ele contrata um arquiteto, e ele contrata um empreiteiro, ele contrata pedreiros, que ele às vezes sequer sabe que existe um grande feiticeiro no meio dos pedreiros. E eles vão lá, trabalham, fazem a obra da igreja, a obra fica pronta, e tudo bem. Por quê? Porque é uma autoridade funcional. Então, por exemplo, às vezes eu preciso de um vídeo histórico. Vou dar um exemplo muito conhecido, por exemplo, do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, ele é de origem católica, ele é escritor, ele é filósofo, ele faz todo um trabalho em relação ao conservadorismo no Brasil. Nós partilhamos algumas das ideias do professor Olavo de Carvalho. Agora, quando eu vejo um vídeo do professor Olavo de Carvalho, eu vejo palavrões. Então o que eu faço? Esse tipo de vídeo eu uso no meu âmbito privado. Se eu tiver que compartilhar, eu compartilho no âmbito pessoal,
com uma meia dúzia de pessoas que eu sei que partilham da mesma ideia e que vão saber filtrar. A Bíblia fala que o homem espiritual julga todas as coisas e retém apenas o que é bom. Então o que acontece? Da mesma forma, eu uso às vezes alguma documentação naquelas publicações pessoais sobre Apocalipse, por exemplo, daquela moça Débora Barbosa. Ela não é crente, mas alguns princípios que ela usa são cristãos. Às vezes usamos alguma publicação de outros canais de pessoas que são crentes, mas que não têm a mesma visão teológica. Mas naquilo que a pessoa está informando, eu aproveito uma informação a favor daquilo que eu estou defendendo. Por isso que eu tenho o costume de, quando eu mando um vídeo, eu faço uma explicação. E por que eu estou falando isso? Porque essa semana alguns irmãos receberam publicações minhas no âmbito pessoal sobre a questão daquele problema do aborto, daquela menina de 10 anos. Que na verdade eu fico com o jornalista Alexandre Garcia, na mesma família, 2 vítimas e um criminoso. Quem são as vítimas? A menina de 10 anos e a menina que foi abortada. Quem é o criminoso? O tio, que fez uma atrocidade. Inclusive eu sou daqueles que defendem penas duras em relação a estupro. E para colocar posicionamento da igreja, eu usei 2 autores bem antagônicos. Eu postei um vídeo do Silas Malafaia, falando sobre a questão dos princípios bíblicos para aborto. E em contrapartida, para dar o equilíbrio, eu postei um vídeo do irmão Iago Martins, o 2 Dedos de Teologia. E a somatória daqueles 2 vídeos mostra exatamente o que a igreja pensa em relação ao aborto. Nós somos contra o aborto. Somos contra o aborto mesmo em caso de estupro. E apenas aceitamos o aborto quando a vida da mãe está em jogo. Se tiver que fazer uma escolha entre a vida da mãe e a vida da criança, a nossa orientação é para aquele que está vivo. Porém, por exemplo, uma mãe que vai ter um parto de risco. E ela olha para nós e fala, olha, eu vou encarar, eu vou correr o risco pela vida da criança. Nós apoiamos. Mas se a pessoa tiver dentro da lei que fazer esse caso, nós vamos fazer. Aí o que acontece? Algumas pessoas me questionaram como que eu tinha usado um vídeo do Silas Malafaia. Assim, primeira coisa, veja, eu não concordo 100% com o Silas Malafaia, mas eu já fui distribuidor dos vídeos dele, já vendi muita pregação do Malafaia e já aprendi muita coisa certa com ele. Concordamos com tudo? Não. Achamos que ele se perdeu em algumas interpretações bíblicas dentro do caminho, na caminhada dele? Sim. Mas é uma das poucas vozes evangélicas que se levanta com coragem e com condições de pleitear bandeiras que são nossas. O que eu faço? Eu assisto os vídeos, alguns eu nunca publico, mas dentro daquela questão do aborto, tudo que ele falava fechava com a Bíblia. Aí fui questionado, mas você não tem medo que alguém veja aquilo e vai ouvir as heresias dele? E seja influenciado? Olha, primeira coisa, eu acho que está no momento, nós com 6 anos de igreja Patmos, com toda a nossa teologia, das pessoas aprenderem a virar crente. O crente de verdade julga todas as coisas e retém o que é bom. O crente da nossa igreja, ele tem um pastor que zela pela doutrina da igreja, onde se surgir qualquer dúvida, ele pode se perguntar e ser esclarecido. Então assim, eu resolvi antes da palavra dessa noite, estar colocando essa nota para orientar. Outro detalhe importante, eu jamais misturo publicações pessoais minhas com publicações políticas minhas que eu faço para algumas pessoas e com publicações da igreja. Jamais a nossa igreja misturou teologia com qualquer assunto do cotidiano. Se você pegar no nosso canal da igreja no YouTube, se você pegar no nosso canal da igreja, a Igreja Batista Patmos, Igreja Batista Patmos Mensagens, tudo que tem lá tem a ver com teologia e com oração. Só isso. Por quê? Por uma segurança e preservação da igreja. Igreja não foi feita para discutir política. Nossa esperança está em Cristo. Porém, a política faz parte da nossa vida e eu creio que o conservadorismo é aquilo que mais se enquadra com a agenda cristã.
e tenho sentido que o próximo passo no nosso país vai ser uma perseguição contra a igreja por causa de valores conservadores bíblicos. É o que eu entendo que é o próximo passo, que já está acontecendo, inclusive. Agora, isso daí é inevitável, a gente sabe que vai acontecer. Eu só precisava colocar essa nota para os irmãos entenderem e ficarem à vontade para compreender aquilo que está sendo feito e coisas que são feitas em publicações pessoais, como os irmãos recebem no WhatsApp, publicações pessoais minhas, e coisas que são feitas no grupo de WhatsApp da igreja e no canal do WhatsApp da igreja. E eu estou aberto a esclarecer qualquer dúvida na questão da separação bíblica. Os irmãos sempre podem ficar à vontade para fazer qualquer questionamento, não tenho problema com isso. O único detalhe é que nós temos que ter critérios, e esses critérios são nítidos e transparentes. Nós pensamos dessa forma, vamos caminhar dessa maneira, até que o Senhor nos mostre ao contrário. Tanto é que eu uso vários exemplos, por exemplo, de irmãos de igrejas pentecostais. Irmãos, os pentecostais vão para o céu. Quem é nascido de novo da igreja pentecostal vai para o céu. Quem é nascido de novo da Universal do Reino de Deus vai para o céu. Quem é nascido de novo das comunidades vai para o céu. Salvação não é por placa de igreja, salvação é por novo nascimento, é por eleição via novo nascimento. Ou ao contrário, é novo nascimento produzido pela eleição. Então nós não podemos segregar. Existem irmãos queridos, homens de Deus cheios do Espírito Santo, que têm um testemunho de vida, de santidade, de consagração, de estudo da palavra, muito superior àqueles que se dizem reformados. Tem muita gente que paga uma de reformado, que o testemunho público dele não vale um pingo d'água de um irmãozinho simples, de uma igreja pentecostal, lá do interior do Brasil. Então precisamos tomar muito cuidado. A boa teologia não pode transformar nossa igreja num gueto. Não pode transformar nossa igreja em teólogos de quatro paredes, arrogantes, que se acham superiores aos outros. E isso é uma coisa que jamais eu vou admitir. Enquanto eu for pastor dessa igreja, nós reconhecemos que a salvação é via novo nascimento. E reconhecemos que Deus salva pessoas nas igrejas do mundo inteiro. Amém? Que nós possamos praticar a separação bíblica de maneira saudável e que o Senhor venha nos guardando das contaminações e das heresias tão comuns hoje em dia. Amém? Então vamos salmodiar? Tomar um gole de água? Vamos estar abrindo no Salmo de número 49. Salmo 49 diz assim: ouvi isso, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja a corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Esse caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã.
e a sua formosura se consumirá na sepultura, e a habitação deles. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amém? Antes de orar, eu gostaria de colocar a questão desse salmo. Hoje nós vamos entrar na pregação, onde Jesus fala da busca das riquezas, dentro do Sermão do Monte. E esse salmo mostra a vaidade dos bens terrestres, mostra a temporariedade dos bens terrestres. E é justamente disso que nós vamos iniciar falando nessa noite. É um salmo muito importante, porque mostra a nossa triste realidade. Nós somos mortais, a nossa eternidade está assegurada em Cristo, tudo aquilo que a gente faz aqui vai ficar, somente uma coisa vai permanecer. O que vai permanecer? Aquilo que você fizer no reino, aquilo que você fizer em Cristo, que é aquilo que realmente importa. Amém? Então vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, nos edificando nessa noite, que nós possamos, Senhor, crescer em fé, no conhecimento do Senhor, crescermos em graça, em toda sabedoria, em toda percepção, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 6. Finalmente estamos avançando além do 18. Os irmãos devem estar extremamente felizes. Mateus 6, versículo 19, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Até aqui. Veja, Jesus nesse trecho aqui, ele vai começar a tratar de dois temas extremamente importantes na nossa vida. Jesus vai começar a falar de lealdade a Deus e de confiança na provisão de Deus na vida do crente. Então isso aqui, daqui até o final do capítulo, é extremamente notório. E Jesus começa falando o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Veja, quando ele fala de traça aqui, havia um tipo de traça na região do Oriente Médio, que as larvas de traça eram capazes de consumir uma peça de roupa extremamente cara, em muito pouco tempo. Se as pessoas naquela época não tivessem o cuidado, veja, eles não tinham inseticidas como hoje, não tinham armários de madeira como hoje. Se eles não tivessem cuidado, a melhor roupa deles era consumida pela traça. Quando Jesus aqui fala de ferrugem, veja, a nossa tradução veio com a palavra ferrugem, mas aqui é uma palavra muito ampla, é uma palavra que sugere todo tipo de destruição natural que a gente vê. E consumir aqui, tudo se consome, é realmente desfazer. O original em grego aqui é virar em nada. Então Jesus, ele vem trazendo aqui um princípio extremamente importante para você não ajuntar tesouro na terra. Por quê? Porque tudo aqui perece. Tudo aqui vai embora. É errado ser rico? Não. É errado ter uma grande empresa? Não. O errado é você colocar sua confiança naquilo. O errado é, como nós vamos ver hoje, eu li os 3 versículos,
Mas hoje nós vamos trabalhar em cima do 19. Não ajunteis tesouros na terra, porque a traça consome, a ferrugem destrói e o ladrão rouba. São coisas perecíveis, são coisas que se desfazem. E a gente vê por toda a Bíblia uma série de textos que nos mostra isso. Existe toda uma teologia bíblica sobre a busca das riquezas. E por que isso é importante? Veja, nós falamos até agora na introdução da nossa palavra. Hoje em dia existe a terrível ensino da teologia da prosperidade. Veja, a teologia da prosperidade é um falso ensino terrível. A teologia da prosperidade não é uma heresia, porque ela não desvia da salvação. A teologia da prosperidade é uma falsa doutrina infernal que desvia os crentes do foco da vida cristã. Se a pessoa não vigiar, é muito importante entender essa diferença. O que é uma heresia? Heresia mexe com as doutrinas principais do cristianismo. Por exemplo, deidade de Cristo. Por exemplo, trindade. Por exemplo, o unicismo é uma heresia. As igrejas que creem que Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa, que aparece de formas diferentes, é uma heresia. Porque isso tem a ver com salvação. Porque a obra da salvação é clara. Na eternidade passada, Deus determinou a salvação, enviou Jesus, Jesus o Filho pagou o preço, está sentado hoje à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo hoje exerce o ministério de salvação. Então, na salvação, a gente vê a trindade envolvida na salvação. Se eu retiro a trindade da Bíblia, eu estou diante de uma heresia. A teologia da prosperidade, por exemplo, eu conheço gente nascida de novo, que o cara é doido para andar atrás de dinheiro. Só que se ele é nascido de novo, ele vai para o céu. Mas qual o problema do falso ensino? Que muitas vezes é ensinado por um falso profeta. E às vezes esse falso profeta nem é nascido de novo. É 2 vezes filho do diabo. Ele desvia os crentes verdadeiros da verdade. Ele tira o foco dos crentes verdadeiros de buscar tesouros no céu e joga o foco do crente verdadeiro em buscar tesouros na terra. E nós vamos ver qual é o comprometimento disso. Agora, não é uma heresia. Agora, extremamente problemático. Por exemplo, existe a mandinga gospel. Eu estava fazendo uma pesquisa para essa palavra, o pessoal falando em oração para trocar do anjo. Se sua vida não está funcionando bem, venha para a nossa igreja, nós vamos fazer, porque o seu anjo é muito fraco. Então nós vamos fazer uma oração para trocar o seu anjo. Por exemplo, sabonete do descarrego. Isso é mandinga. Agora veja, numa igreja, outro dia eu estava vendo uma estatística, estava vendo uma palavra do Carlos Augusto Vailate, lá de São Paulo, um irmão muito sábio na palavra. E ele estava mostrando que o pessoal, que 50,8% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia inteira. E ele estava mostrando todas essas heresias, esses falsos ensinos. A gente é habituado a falar heresia, né? Mas esses falsos ensinos da teologia da prosperidade. E é cada coisa que você fica de boca aberta. É cada questão horrível. Que a gente vê na televisão, que a gente vê as coisas acontecer, coisas assim que você fica de cabelo em pé. Produzida por quê? Existem 2 tipos de mestres que produzem isso. Na verdade, 3. Existe o mestre que é herege, quando ele diz o seguinte, que em cima da teologia da prosperidade, a pessoa tem que dar o dízimo,
Porque se ela não der o dízimo, ela está roubando a Deus. E ao roubar a Deus, ela não vai para o céu. Mexeu com salvação. Quer dizer, é a obra regeneradora e salvadora da cruz do Calvário, mas dá o dízimo, é salvação por obras. Heresia. Porque nem os arminianos dizem que a salvação é por obras. Os arminianos, se você perguntar, ele vai falar, o crer não é uma obra. Nem eles ousam fazer isso. Então é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Nós sabemos que o crer é uma participação humana. Mas nem os arminianos que dizem que o homem tem a liberdade de crer falam que isso é uma obra. Porque aí transformaria numa heresia. Então olha que interessante, a teologia da prosperidade gera essa heresia ligada à salvação. Aí você pega uma igreja que não conhece Bíblia, vai dar até as colheres da casa. Isso é ensino de mestre herege, falso mestre. Mas existe outro tipo de falso mestre. Aquele falso mestre que aparece em Judas. Obreiros fraudulentos. Homens gananciosos. Como nuvens sem águas levadas de um lado para o outro. Que estão no meio da comunhão, contaminando a comunhão da igreja. Que são homens malignos, que nunca nasceram de novo, que sabem que aquilo é um ensino errado, e ensinam aquilo para ganhar dinheiro. Terrível. Por quê? Porque nessas igrejas desses falsos mestres, tem gente nascida de novo. Não vou entrar a discutir que a pessoa tem Bíblia, que a pessoa pode perguntar. São coisas que estão debaixo da soberania do Senhor. Quem sou eu para tocar na soberania do Senhor? E existe o terceiro tipo de mestre, que é o mestre enganado. Que é o mestre que ele ensina uma coisa porque ele aprendeu errado. Mas ele está fazendo aquilo de boa fé. Por exemplo, tem um casal de pastores, conhecido meu, muito querido. Certa vez, conversando com ele sobre o dízimo para eles é sagrado. Mas olha que interessante a frase deles. Olha, nós aprendemos assim, e a gente não consegue entender que o dízimo, não consegue se largar dizendo que o dízimo acabou. Mas você vê a pessoa de boa fé. Ela aprendeu daquele jeito. Por exemplo, segurança de salvação. Existem irmãos nascidos de novo que acreditam que você pode perder salvação. Mas eu pergunto, é uma heresia? Não, porque não mexe. Na verdade, produz até um temor maior. Até eu brincava na igreja que eu fui salvo. Na época era uma divergência minha com a igreja. Eles acreditavam em segurança de salvação. E eu ficava indignado com aquilo. Como segurança de salvação? Você está maluco? Eu tenho que ir até o fim. Ele fala, não, tem, mas Deus vai te manter no fim. Mas eles davam a seguinte orientação: irmão, você acha que perde a salvação? Então, por favor, não perca a sua. Vive em santidade, viva numa busca com o Senhor, mas entenda, quem te salvou foi Jesus. Quem vai dar graça para você até o fim foi Jesus. Percebe? Só que a pessoa aprendeu daquele jeito. Por exemplo, já vi irmãos no caso de bebida. Todo mundo sabe na Bíblia que bebida alcoólica não é pecado. Desde que consumida moderada em casa, eu já expliquei os motivos. Tem irmão que se você falar, irmão, toma um pouco de vinho. Não, tá maluco? Cruz credo, acabou de fazer o sinal da cruz. Mas ele está de boa fé, ele aprendeu aquilo. De boa fé, ele pratica aquilo achando que está agradando o Senhor. Como, por exemplo, os queridos irmãos da igreja primitiva. Heróis da fé que foram até o fim com a sua fé, pagaram com a própria vida, e com uma base doutrinária, com uma ênfase enorme nas obras para a salvação. Muitos deles criam que perdia a salvação até por espirrar. Lógico, estou fazendo uma piada. Queridos irmãos, nascidos de novo, mártires da fé,
que enfrentaram os leões, enfrentaram os gladiadores, foram transformados em tochas humanas em Roma. Será que um bom irmão reformado desses eruditos de internet da última hora tem peito para encarar um leão no Coliseu? Percebe do que eu estou falando? Gente nascida de novo, que foi até o fim. Eu nunca esqueço uma história que me intriga. Na China, freiras católicas morreram torturadas. Antes de morrer, tiveram suas línguas arrancadas a sangue frio, porque não quiseram negar Jesus Cristo. Você imagina a dor? Quando você dá uma mordidinha na língua, qual é a dor que você sente? Imagina pegarem um alicate e arrancar sua língua a sangue frio. E aí vem um entravado, século XXI, de muitas opiniões, gente muito bem preparada, e fala: mas irmão, elas não eram reformadas pentecostólicas do sétimo dia. Elas eram católicas, será que foram salvas? Eu respondo: se foram nascidas de novo, foram salvas. Só que foram até o fim por causa da sua fé. Percebe o que eu estou falando? Agora, enganadas nas suas doutrinas. Vocês entendem? A questão é novo nascimento. E nessa questão do evangelho da prosperidade, é a coisa mais comum no monte de igreja hoje. Vai começar o culto, vem o louvor. Aí vai ter a recolher dízimos e ofertas. O que fazem? Levanta um irmão lá e vai dar um testemunho. Não existe esse tipo de testemunho na Bíblia. Mas as pessoas que estão fazendo aquilo ali estão fazendo de bom grado, achando que estão prestando serviço a Deus. São mestres enganados, que estão ensinando uma teologia equivocada, que não reflete a verdade da Escritura com a pureza necessária. Por isso que é tão importante eu ensinar sobre essa questão financeira. Talvez se as pessoas tivessem mais trabalhos e mais coisas que mostrassem o perigo de correr atrás do dinheiro, elas não cairiam tão fácil no engano. Por quê? Porque se eu corro atrás do dinheiro, eu deixo de correr atrás do mais importante, que é o reino. E eu só tenho uma única vida aqui na Terra. Como que eu vou gastar os anos da minha vida cristã? Como que eu vou fazer isso? Essa é a pergunta que não quer calar. Vou gastar minha vida cristã para ficar rico? Ou vou gastar minha vida cristã para usufruir todas as bênçãos que Deus me dá, mas focado no reino? E a Bíblia nos auxilia muito claramente nisso. Eu separei alguns versículos. Vamos ao livro de Provérbios, no capítulo 10. Você chegar em Salmos, volta um pouquinho. Você vai chegar em Provérbios. Ficou clara a diferença de heresia e falsa doutrina, e a diferença do mestre herege, do falso mestre profissional e do mestre enganado? Nós temos que ter muita atenção nisso, para não errar, que Deus nos livre de estabelecer um julgamento errôneo em relação ao coração das pessoas. Eu não sou onisciente, eu não sei onde está o coração da pessoa. Eu posso julgar no máximo uma obra, falar: ó, isso aí, essa obra não é bíblica. E parou aí. Não se meta mais com isso. Amém? Então vamos lá, Provérbios 10, versículo 2. Diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Veja,
Primeira coisa, versículo 2: os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Veja, é tesouro conquistado em pecado. O que acontece com o pecador? Inferno. Adianta morrer rico e ir para o inferno? E o que acontece com o crente que vive em pecado? Ou disciplina, ou Deus recolhe. Consequência igual. Por isso essa verdade, os tesouros da impiedade, nada aproveitam. Porque, gente, tem crente que é nó cego. Tem pessoa que é super desonesto nos seus negócios. Isso é uma coisa extremamente séria. Não vai aproveitar e não vai prosperar. Agora, olha que interessante, mas a justiça livra da morte. Isso aqui é muito amplo. Mas eu gosto aqui de dar uma conotação em relação à justiça de Deus na salvação. A pessoa que é nascida de novo leva uma vida justa, que inclusive pode ser livrada da morte física, que inclusive pode ser livrada da morte física através da disciplina bíblica, que Deus disciplina a pessoa. E aí no versículo 3, ó, o Senhor não deixa o justo passar fome. O que é isso aqui, gente? Jesus teve fome no final dos 40 dias de jejum. Elias teve fome. Não deixa o justo passar fome é um princípio. O que está dizendo aqui? Deus é Deus provedor. Mas se você for hoje no norte da África, existem cristãos na Eritreia que passam fome. Se você for hoje na China, existem cristãos que estão presos em campos de concentração e que não comem direito. No máximo comem uma vez por dia. Da mesma maneira na Coreia do Norte, regime comunista. Estão presos em campos de concentração e não comem direito. Então aqui é um livro de princípio, falando da provisão do Senhor. Mas olha a parte B do versículo. Mas rechaça a aspiração dos perversos. Veja, em geral, o Senhor frustra o plano dos perversos. Porque, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se você deixasse um perverso ser o dono do mundo, o que ele ia fazer? Ia ser o dono do mundo. Eu pergunto, Deus deixa? Não. Só vai deixar quando o anticristo tiver que ascender. Aí por um decreto divino, o anticristo vai ascender e vai governar o mundo inteiro. Mas só por um decreto divino. Mas em geral o Senhor frustra. Porque se deixar o perverso, ele faz muito mais perversidade do que ele gostaria. E olha que interessante, olha o 4 que fala. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Olha o princípio bíblico aqui. Você é relaxado? Você é alguém que é porco nas suas tarefas? Você é alguém que falta capricho? Você é alguém que falta humildade para aprender o seu trabalho com alguém que sabe mais do que você? Você é alguém que é displicente? Vai empobrecer. Só não vai passar fome porque Deus é bondoso. Mas olha, você pode entrar numa disciplina bíblica onde é capaz de você chegar bem perto da fome, é capaz de você comer arroz com arroz. Só para chamar a sua atenção de que você está fazendo uma forma errada. Veja que interessante, até o ateu, se trabalhar de maneira justa e com capricho, vai prosperar. Porque é lei bíblica. Deus faz bater o sol de manhã e manda chuva, tanto quanto a ímpios, quanto aos santos. Está lá muito claro. No livro dos Atos dos Apóstolos, se eu não me engano é capítulo 13 que está isso aí. Quando Paulo anuncia, ó, Deus mostrou seu amor, fazendo chover, tal, acho que é Atos 13. Se eu não me engano. Aí o que acontece? Olha o 5 que fala. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Olha que interessante, ajuntar no verão o que é? É o princípio de José. Coisa que muito crente tem que aprender.
Eu lembro quando eu era pequeno que tinha um falso ensino dizendo o seguinte: que crente não pode comprar a prestação e pagar juro. Em que era baseado esse ensino? Esse ensino era baseado de não emprestar ao teu irmão com juros. Naquela época, no Brasil, os evangélicos, os crentes deviam ser nem 5% da população. Mas eu conhecia vários crentes que não compravam prestação, compravam tudo à vista. Tá errado? Tá, mas por um lado tá certo. Por quê? Porque eles juntavam e compravam à vista. Veja, eu não entendo um crente endividado. Um crente endividado, ele é presunçoso. O que é ser presunçoso? A palavra já explica, é o presumir. Então, por exemplo, eu chego numa loja, eu compro um carro, 84 parcelas, de R$ 587. E eu estou no meu trabalho há 4 meses, em ano de pandemia. E o meu trabalho é um restaurante num hotel turístico. E aí eu vou repreender o diabo a hora que eu perder o emprego. Por exemplo, eu sou um crente que confio na mentira do Evangelho da Prosperidade e acho que eu tenho que viver melhor que Salomão. Eu já vi crentes que o estilo de vida deles era maluco. Um nível de consumo absurdo. Tem gente, por exemplo, que deixou de servir a Deus por causa de armário embutido em casa. Tem gente que deixou de servir a Deus por causa de porcelanato. Parou de ir para a igreja porque precisava reformar a casa. Mas eu pergunto, e quando Deus pedir a tua vida, o que vai acontecer com a casa? Percebe o problema? Existe muito crente que está endividado porque é presunçoso. Ele compra uma coisa que ele não precisa com dinheiro que ele não tem. E compromete. Outro detalhe, gente. Eu creio que é bíblico. O crente tem que ter uma reserva de alimentos, uma reserva de emergência financeira. Aqui na igreja nós ensinamos o seguinte: é dono de próprio negócio, no mínimo, para começar a conversar, 3 meses do seu faturamento bruto guardado. Pessoas físicas, 6 meses de salário guardado. Qual é a regra da igreja? 18 meses de salário endividado. O cara não só não tem 6 meses de salário guardado, como ele ainda deve 18 salários para frente. Quando não deve mais. Percebe? Olha esse princípio, gente, é claro aqui. O que ajunta no verão é filho ajuizado. Mas o que dorme na cega é aquele que dorme na colheita. É filho que envergonha. Gente, é uma sociedade agrícola. Você plantava, você colhia. Você alimentava a vaca, tirava o leite. Você cuidava da ovelhinha e comia a ovelhinha no churrasco. Se a hora que a coisa está plantando eu estou parado, toda a colheita vai se perder. Trazendo a colheita para os dias de hoje. Se eu estou na minha idade de trabalhar, de produzir, gerar riqueza, e estou sendo omisso, estou sendo preguiçoso, eu estou pecando. E eu vou empobrecer, eu vou ter problema. Vocês percebem o problema? Não adianta dar dinheiro na igreja, não adianta comprar cesta básica. O problema é mais profundo. Nós temos na Bíblia o inventor da caderneta de poupança. Nós temos na Bíblia. Nós temos na Bíblia um sistema de sustento dos levitas, que é o que mais se aproxima hoje do nosso sistema de impostos, para pagar aqueles que nos governam, que é o dízimo. A tribo de Levi não tinha terra, então não podia plantar, não podia ter gado, assim, em grande escala.
que as outras tribos faziam? Pegavam 10% daquilo que se produziam e levavam. Era um sistema de sustento. Tudo isso está na Bíblia. Coisas lícitas. Mas o crente, hoje em dia, não para pensar em nada. A pessoa quer ter. Na verdade, agora eu vou falar uma opinião pessoal minha, não é bíblica. Crentes vazios de Deus, procurando preencher algo que somente a comunhão com o Espírito Santo, somente as disciplinas espirituais, somente uma vida cristã genuína vai preencher. E está querendo procurar no conforto, correndo atrás do vento. Nós vamos ver mais à frente isso. É o que esse provérbio nos ensina. Que mais que ele fala? Versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Aqui ele começa a mudar um pouco. E eu vou parar aqui nessa passagem. Mostrando que Deus é um Deus abençoador. Gente, é a natureza de Deus. Jesus falou, se vós sendo maus, dão boas dádivas aos filhos, que imagina o vosso Pai do céu. Nós vamos estudar isso em Mateus 6. A natureza de Deus é abençoadora, a regra geral da Bíblia é abençoadora. A gente vê na Bíblia a grande maioria dos homens tendo proveito. O próprio Paulo, que teve que trabalhar, que abriu mão de ser rico, abriu mão de conforto, abriu mão de uma vida regalada. Passou dificuldades, mas Paulo sempre tinha o que comer, sempre tinha o escape. É a regra geral da Bíblia. Acontecem exceções? Acontece, mas elas são temporárias, são exceções. Em momentos apropriados de um agir específico de Deus. Só isso, eu mesmo na minha vida. Eu vejo assim a mão de Deus em todo lugar. Graças a Deus, nunca faltou comida. Eu não me lembro de ter faltado um pedacinho de frango, um pedacinho de linguiça para comer junto, um ovo para fritar com arroz e feijão. Não me lembro de ter faltado. Faltou coisa gostosa, por exemplo, brigadeiro não via, refrigerante não via. Bolacha recheada, quando na época a bolacha recheada era R$1 que nós compramos a primeira, fizemos festa. Mas quem precisa de bolacha recheada para viver? Ninguém. Ia lá, fazia um bolo, o bolo mais barato possível, que usava menos coisas na receita, e a criançada comia e se divertia. Ainda que tinha bolo. Quer mudar para a Eritreia? Quer ir para o Zimbábue? Para ver como é bom ser crente lá na Rodésia? Percebe? Deus é abençoador. Só que jamais nós fizemos negócios com Deus. Jamais. Amém? Então vamos para mais um texto de Provérbios. Provérbios capítulo 13. Provérbios 13, versículo 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Veja que interessante, aqui é um provérbio que ele pode, se você for interpretar ao pé da letra, você vai ter problema hermenêutico aqui. É o tipo do provérbio, ensina o teu filho no caminho para quando ele for grande não se desvie dele. Por quê? Está cheio de ímpios. Por exemplo, hoje a gente vê na humanidade os dominadores globais. Quem são? São aqueles mega milionários que dominam o mundo, que acham que o povo é lixo, que procuram desenvolver um sistema anticristo, que procuram oprimir o pobre, que procuram, entre aspas, escravizar as pessoas, e que se deixar, eles vão para a cabeça mesmo. E esses camaradas estão cada vez mais ricos. Esses camaradas estão fazendo cada vez mais manobras. Por exemplo, agora em janeiro, o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, vai falar do chamado Grande Reset Global. Lógico, nós achamos que pode haver desdobramentos escatológicos nisso. Mas para trabalhar com a informação vinda deles.
Eles estão falando uma mudança no contrato social. O que é o contrato social? É a forma nossa de trabalhar. É a forma nossa de ser remunerado. É a forma nossa de adquirir bens. É a forma nossa de desfazer dos bens. É coisa profunda. Aí você pergunta, por que eles querem fazer esse reset? Eu te respondo, sem ser nenhum gênio. Porque eles querem ficar cada vez mais rico. Eles querem cada vez mais poder. E cada vez mais o povo em geral, para eles, é gado. É sub-humano. Só que para enganar esse gado, eles dão uma desculpa que é para o bem-estar. Como, por exemplo, a agenda ambiental. É para o bem-estar. Como a gente vê, por exemplo, em época de Covid. Não, estamos preocupados com o seu bem-estar. Ah, é? Então por que você, há 10 anos atrás, não construiu um hospital? E não construiu uma estrutura médica para me atender quando eu precisava com o dinheiro do meu imposto? Por que você roubou o dinheiro via corrupção antes de chegar um dinheiro que era para investir em hospital? Percebe quem são os dominadores globais? São esses poderosos. Tem gente que chama de Illuminati, tem gente que fala de maçom, tem gente que fala de Rotary Club. Ó, eu depois que eu encontrei essa designação, fechou. Dominadores globais. Para vocês terem uma ideia, tem mega investidor que ele tem mais dinheiro investido que o PIB da grande maioria dos países do mundo. Imagina o poder econômico de uma pessoa dessa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, fugindo um pouquinho, mas tem a ver com riqueza. O Brasil, na década de 70, era a 8ª economia do mundo. A Argentina era a 11ª. Não tinha pobre na Argentina. Os brasileiros acusam os argentinos de nariz empinado. Mas é porque não tinha pobre. A Argentina era considerada a Suíça latino-americana, Buenos Aires. A China tinha um PIB 4 vezes menor que o PIB do Brasil. Década de 70. Aí o que aconteceu? Em 1978 houve a Guerra das Malvinas. E os dominadores globais não gostaram daquela rebelião na América Latina e viram que a coisa não ia dar certo. De acordo com o modelo de negócio e modelo de domínio público que eles querem. O que eles fizeram? Simples, começaram a retirar o capital da América Latina. Isso é notório. Gente, isso é dado econômico. É só ir para qualquer atlas econômico bem redigido que vai mostrar tudo isso. É muito simples de ver a quantidade de capital estrangeiro investido nas economias da América Latina. É dado econômico. Para onde foi esse dinheiro? China. Mais de 900 mil empresas estrangeiras investiram na China. O que aconteceu? Em 2008, 30 anos depois, o PIB da China era 4 vezes maior que o do Brasil. E N vezes maior que o da Argentina. Apesar que a Argentina é 11ª economia, 12ª. 2018, o PIB da China é 7 vezes superior ao do Brasil. E a China não só tem essas mais de 900 mil empresas lá. Ela tem a tecnologia que deram de graça para eles. Eles assimilaram a tecnologia. Aí o que está acontecendo? Estão vindo para a América Latina comprando tudo. Para você ter uma ideia, a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, está sendo comprada pela 2ª maior geradora hidrelétrica da China. Hoje, no Brasil, a 2ª maior geradora de energia elétrica privada é chinesa. Por que aconteceu isso? Porque o capital migrou há 40 anos atrás. Quem fez isso? Homens inescrupulosos. Por quê? Porque o chinês ganhava menos que o da América Latina. O chinês é trabalho semi-escravo. E de acordo com os interesses deles de ficarem cada vez mais ricos, eles transferiram. O que mudou na China?
Eles entenderam, dentro do modelo social deles, que é política do pão e circo. Então melhoraram um pouco a condição do povo. Mas vocês entendem que esse provérbio aqui, ele está falando do princípio que Deus colocou, que a riqueza de origem iníqua, está falando disso para o seu povo. Está falando isso para aqueles que temem a Deus. Está falando aquilo como uma regra geral. Ela diminui, mas não quer dizer que na prática, esses pervertidos, adoradores de Mamon e de outras coisas pior, porque o Deus deles não é o Deus da Bíblia. Quem serve o Deus da Bíblia é que nem o irmão, que era dono da Jesse Lever, que vivia com 10% do seu ganho e investia na obra de Deus, 90% do seu ganho. Isso é o servo de Deus. Se você quer conhecer isso, procure na internet um filme antigo chamado Deus é dono do meu negócio. Você vai ver a história desse irmão. Percebem a diferença? Percebem como, veja, para vocês terem uma ideia, na Bíblia, existem mais de 2.700 passagens falando de administração financeira. 200 parece falando de fé, 200 ou 300, menos de 500, vai para não errar. Que eu agora de memória não lembro os dados. Para falar de fé, falando de salvação, falando de esperança. A Bíblia fala 6 vezes mais sobre dinheiro. 60% das parábolas de Jesus usaram o dinheiro como exemplo. Para você entender a diferença, a importância do vil metal. É coisa séria. E essa pequena história eu contei para vocês para quê? Para você entender as coisas à sua volta. Veja, tirando de prático, tudo isso que eu contei para vocês, fala, peraí. Tem gente no mundo que só pensa em ficar cada vez mais rico. Então eu tenho que viver na dependência do Senhor, segundo uma estratégia que Deus me deu, lá no livro do Gênesis, capítulo 40, eu tenho que ter uma poupança. Eu não posso viver atrás de dinheiro. Eu tenho que viver com simplicidade, tendo que comer, tendo que vestir. Isso dá graças. Toda essa história que eu contei para você foi para abrir seu olho, enriquecer um pouquinho a nível de história econômica, você entender por que o nosso país é tão pobre, tão escravo de corrupção, e você se prevenir. Não adianta nada saber isso que você acabou de ouvir e você não tomar uma atitude prática de mudar a sua maneira de se relacionar com o dinheiro, de seguir o princípio de José, de andar com contentamento, de viver uma vida simples. Percebe? Se não é palavrório. Aí pergunta, o que o irmão Maurício falou? Nossa, contou uma história, só faltou começar a falar em chinês, em mandarim. Ó, aquele irmão, mas e aí, você entendeu alguma coisa? Não, não entendi nada. Você usou alguma coisa? Não usei. Jogou a palavra fora. Se você não sair dessas palavras em cima do que Jesus falou, com firme propósito de administrar corretamente o dinheiro, de nada adiantou, foi só palavrório, só palavra jogada ao vento. Amém? Vamos um pouquinho mais. Deixei cair na minha Bíblia. Deixa eu enxugar um pouquinho aqui. Não tem problema não. A gente brincava, é unção, é unção. Como é que eu consegui fazer isso? Vamos seguir. Provérbios, capítulo 15. Deixa eu pegar um pouquinho aqui o meu... Eu tenho um xodó nessa Bíblia, gente. Mas só foi uma aguinha só. Quer meu cachecol? Não, acho que não precisa. Manda aqui, vai para pôr por baixo aqui. As Bíblias unidas jamais serão vencidas. Vocês sabem, irmãos, que eu só escrevo na minha Bíblia lápis, né? Por quê? Porque eu quero que a hora que eu partir tenha briga pela minha Bíblia. Na verdade, o primeiro que vai pegar minha Bíblia é o irmão Rodrigo. Mas ele vai deixar os netos, bisnetos, tudo dar uma voltinha com ela para dar uma olhada. Vamos lá, Provérbios 15. Primeiro desafio dele vai ser entender minha letra, mas Deus vai dar graça. Provérbios 15, versículo 27. Mas eu escrevo caprichadinho na Bíblia.
Provérbios 15, 27. Olha que interessante. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Deixa eu adaptar esse versículo aqui. Primeiro, começar de trás para frente. Essa questão do que odeia presentes é o seguinte. Infelizmente tem gente que leva passagens como essa para a seguinte doutrina: crente não pode ganhar presente. Por exemplo, eu não ligo para a festa do mundo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, eu não ligo. Conheço a origem pagã dessas festas, mas acho que não tem nada a ver, elas perderam a conotação. Com o calendário do mundo eu só tenho dificuldade com o Natal, com a festa junina e com a Páscoa. Eu acho que não tem como cristianizar essas festas, por causa que existe um ídolo envolvido. O Dia dos Pais eu vejo uma data comercial, Dia das Crianças, essas coisas. Mas tem gente que fala assim, não quero ganhar presente. Eu dou a seguinte doutrina, não é doutrina bíblica, é doutrina mauriciana, dá o presente para o irmão Maurício. Entendeu? Eu não tenho nenhum problema com presente, mas o que está falando aqui não é isso. O que está falando aqui são aqueles presentes que representam um tipo de suborno. Eu lembro que certa vez eu conversava com um irmão muito querido, gosto muito dele, e conversava sobre você subornar o guarda. Eu olhei para esse irmão e falei, irmão, isso aí é pecado, a Bíblia proíbe o suborno. Ele falou, não, mas não é suborno. Eu estou dando um presente para o guarda e o guarda está me dando um presente não me mudar, mas você só está mudando o nome. Entendeu? O que eu dei a presentes aqui é o seguinte, é comprar favores. Por exemplo, eu lembro uma vez, um comprador cristão. Muita gente não sabe, mas hoje em dia mudou muito, que tem pregão eletrônico, tem uma série de ferramentas. Mas antigamente, os compradores recebiam muito dinheiro dos fornecedores, isso na empresa privada. E aí eu lembro uma vez, eu ainda não era crente, que eu conheci um rapaz que inclusive ia numa igreja reformada, numa grande igreja reformada. Ele, ó, a minha frase, ele ia nessa igreja reformada, ele não era crente. A esposa dele era, que inclusive era compradora de uma grande empresa de São Paulo. Cantava no coral, uma mulher de Deus. Ele olhava para minha cara e falava, eu gosto de comprador bola. Quem é comprador bola? Bola é que tem a bolinha do dinheiro. Porque é só subornar ele que você vende bem. É esses presentes que está falando aqui. Diferente, é lógico. Eu já vi pessoas, empresas mandam um brinde de final de ano. Normal, isso é uma prática comercial. Isso não é um presente que visa o suborno, é uma lisura comercial. Dentro do bom senso, dentro do razoável. Mas o que nós estamos falando aqui é suborno, é o que está falando aqui. E a parte A do versículo fala o seguinte, o que agir com avareza perturba a sua casa. O que acontece, gente? Vem consequência. Vem consequência. Sabe, outro dia eu fiquei sabendo uma notícia, nessas épocas de Covid-19, um empresário veio a falecer, só que ele não tinha uma vida empresarial limpa. Tinha uma vida empresarial com contaminações sérias até. Morreu jovem. Ficou tudo aí. E se ele morreu sem Cristo, está no inferno agora. Sem volta. Agora, o que o agir com avareza está dizendo aqui é o seguinte, aquela pessoa que só pensa em dinheiro, aquela pessoa que só vive para ganhar dinheiro, olha à sua volta, existem pais de família que deixam de passar tempo com seus filhos, só por causa do dinheiro. Você chega na casa deles, tem tudo. Você chega na empresa deles, um sucesso. Só que quando ele olha, um dia ele entra em casa e fala, nossa, quem é aquela mulher que está deitada ali no sofá? Aí aquela mulher levanta e fala, pai, estou indo no shopping com as minhas amigas assistir um filme. Ele descobre que aquela mulher é a filha dele, que ele não viu crescer. Por quê? Porque ele foi avarento.
Ele transformou o dinheiro no Deus dele. Alguns não é por avareza, mas por causa desse vazio que o homem tem, se torna o que a gente chama de workaholic, que é o viciado em trabalho e que nunca tem tempo. Irmãos, falar uma coisa, não é confortável a gente falar da gente, mas quando é exemplo positivo tem que ser compartilhado. Eu e minha esposa deixamos de ganhar muito dinheiro para não deixar nossos filhos com estranhos. Mas isso não é exclusividade de crentes. Ontem mesmo estava vendo um videozinho na internet, o casal, a pessoa não conhece a Jesus, os pais se revezavam, eram professores da rede escolar, se revezavam para que os filhos não ficassem com estranhos. Você quer que o seu filho saia a cara daqueles que estão criando? Gente, tem gente que abre mão de estar com o próprio filho por causa de conforto, por causa de vida maluca, e a pessoa não está percebendo. Vai olhar e vai falar, nossa, quem é aquele homem? Minha mulher está me traindo? Não, é seu filho, não está vendo? Aquele barbudão ali é seu filho, ele não brinca mais de carrinho. Ele agora é aquele homem, só que é um estranho para você. E sabe quem criou ele? A sua mulher solitária, sozinha, abandonada. Num belo vestido caro. Num colchão magnético de 10 mil reais. Pisando no porcelanato. Mas sem marido. Sozinha, abandonada. É disso que esse provérbio está falando. Amém? Deixa eu ver o horário aqui. Temos mais um tempinho, hein? Temos mais uns 10 minutos. Deve estar com 50 minutos de palavra. Não. 1h06. Não, é que eu fiz a introdução. Mas eu comecei 8h10, 7h10 a palavra. Vamos para mais um provérbio. Provérbio 20. Provérbio 20, versículo... Vou ler o 20 para dar um entendimento aqui, vou pegar um gancho, ó. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Gente, aqui tem uma coisa importante, eu não podia deixar escapar isso aqui, porque eu vou ler o 21. Gente, cuidado com essa história de pai e mãe. Eu conheço muita gente que tem problema com pai e mãe. Por exemplo, eu tenho coisa que eu não concordo com a minha mãe. Teve coisa que eu já não concordei com meu pai. Mas amo meu pai, já falecido, e amo minha mãe. E quando tem que conversar alguma coisa errada, converso. Se faz uma má obra, converso. Agora, tem gente que amaldiçoa. Tem gente que tem ódio dos pais. Tem gente que fala absurdos dos pais. Não faça isso. Tem gente que porque não tem, aí vai chegar no ponto que eu quero ligar com esse versículo. Tem gente que porque não tem uma vida confortável, da maneira que ele queria, culpa os pais. E aí chega e fala, aquele sem vergonha do meu pai, aquela sem vergonha da minha mãe, em vez de me pagar estudo, gastou com cachaça, gastou com isso, gastou com aquilo. Gente, quem deu seu pai e sua mãe foi Deus. Seu pai e sua mãe é exatamente aquilo que você precisava para ser você. Sem seu pai e sua mãe, você não seria você. Deus, na eternidade passada, decretou aonde você ia vir, o que ia acontecer. Tudo está 100% no controle absoluto de Deus. Seja bom, seja ruim. Para com essa história. Quem torna o homem rico ou pobre é Deus. Se você não está como você deveria, é porque Deus não determinou assim. Talvez se Ele te der o que você quer, você vai entojar cocaína na orelha. Vai explodir o cérebro de tanto fazer besteira. E Deus não dá. Aí a pessoa vai amaldiçoar o pai e a mãe, joga a culpa no pai e a mãe. Aqui na igreja que eu falo, não é nossa, em geral. O que a gente vê de pessoa falar mal, amaldiçoar, culpar o pai e a mãe.
Uma coisa é dizer, olha, meu pai ele bebia, nossa família sofreu por causa da bebida do meu pai, mas eu amava meu pai. Entendeu? Uma coisa é você denunciar uma obra. Olha, minha mãe tem um temperamento que não é fácil. Ela fala o que não deve, na hora que não deve, da maneira errada. Mas eu amo a minha mãe. E aprendi a conviver. Sabendo fazer, entende? Eu, no meu caso, eu não tive pai bêbado, eu tive um pai de excelente caráter, um homem completo. Meu pai, meus tios, todos homens de verdade. Até hoje em dia é engraçado, né, falar de homem de verdade. Hoje em dia tem a questão do macho alfa, né, o macho beta. Meu Deus, o que macho beta? Macho beta não é macho, ele só tem a biologia de um homem. É um frango. É um cocoricó. Não é o guerreiro bíblico, o Gibor. Porque a Bíblia, quando vários textos do Antigo Testamento, quando designa homem, é o guerreiro, o Gibor. Não estou falando o cara que bate em mulher, cara que gosta, que é isso. Não, o cara que é homem. Que está pronto para dar sua vida pela esposa. Mas é um homem de verdade, como era meu pai, como eram meus queridos tios, como eram meus tios avós, 99% deles eram homens de verdade. Hoje em dia, criaram galinha carijó. Do sexo do gênero macho, é um frango. Cuidado, a maneira que você está criando os seus filhos. Inclusive, a educação financeira que o seu filho vai ter vai ser em cima de como você vive. E se você quer criar um homem de verdade, um Gibor, você vai ter que ensinar ele a ser um guerreiro, a usar dinheiro corretamente, a ter um relacionamento correto com o dinheiro e fazer tudo certo. E honrar seus compromissos. É coisa assim, bem séria. Mas vamos lá, Provérbios 20 e 21. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Olha o 22 o que fala. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, Ele te livrará. Ó, vingar-me-ei do mal tem a ver com o que eu falei, de amaldiçoar pai e mãe. Está querendo arrumar culpado, se vingar. Mas veja, voltando ao 21. A herança que no princípio é adquirida às pressas. Vou dar um exemplo. Imagina um jovenzinho que alguns anos atrás comprou 2 bitcoins por $2. Ou uma quantidade de bitcoins por $25. Aí essa semana ele chegou pro pai dele e falou: pai, te falar uma coisa pra você, tô milionário. Como, filho? Porque lembra, tal ano eu comprei os bitcoins, seu pai saber, com o dia da mesada. E está valendo $8 milhões agora os bitcoins que eu tenho. Não estou incentivando ninguém a comprar bitcoin, estou citando um exemplo. Estou vendendo peixe conforme eu comprei. Adquirido às pressas. Por exemplo, a gente vê aquele ator, o Macaulay Culkin, do Esqueceram de Mim. Gente, aquele rapaz hoje, ele é um homem, Esqueceram de Mim cresceu. Depressivo, envolvido com drogas, uma série de problemas íntimos, e não é feliz. Esse menino, ele parece que ele chegou até a se divorciar dos pais deles. Na lei americana é previsto isso. Não tenho certeza, pode ser que eu estou falando uma inverdade, mas teve muito problema com o pai e com a mãe. Adiantou, Esqueceram de Mim? O que aconteceu? Ganhou tanto dinheiro, acabou esquecendo da própria vida. Foi pelo vinagre. Hoje ele não quer nem saber de fazer filme nem nada. Se ele fizesse 2, 3 filmes, ganhava um caminhão de dinheiro, que um monte de gente da minha geração conhece ele. Foi ganhar às pressas. Esse ganhar às pressas aqui é ganhar de uma origem não correta. Ganhar de uma origem, às vezes, iníqua. Não vai dar certo. Outra coisa, gente, se a pessoa enriquecer e não tiver estrutura, o dinheiro vai destruir a vida dela. Muita gente ganha dinheiro rápido. Olha,
Antigamente era loteria esportiva. Mas hoje em dia tem essa porcaria desse Big Brother. Vai ver os ganhadores do Big Brother. Eu acho que mais da metade deles está pobre. 1 milhão e tanto dinheiro assim. Lógico, se quiser me dar, vai ser bastante dinheiro. Vou dar um bom uso para ele. Mas não é tanto dinheiro assim. A pessoa empobreceu. Não tinha estrutura para usar. Na nossa época, havia os ganhadores da loteria esportiva. Ganhou sozinho na loteria esportiva. Vários deles empobreceram. Eu conheço uma família aqui em Pinhais. O pai andava com maços de dinheiro no bolso. Morreu pobre, numa casa simples, dependendo da pensão do INSS. Os filhos sofreram com a vida. Mas esse homem tinha dinheiro há 40 anos atrás a dar com pau. Foi tudo, não teve estrutura. Aqui próprio, perto, próximo de casa, gente que vendeu propriedade e gastou todo o dinheiro do bar. Ganha às pressas. Diferente daquele que é diligente. Por exemplo, eu tenho alguns parentes meus que, graças a Deus, estão bem de vida. A pessoa é trabalhadora, a pessoa se dedicou, a pessoa estudou, a pessoa trabalhou corretamente, Deus foi prosperando, hoje a pessoa é rica. Mas foi uma coisa sólida. Agora, qual que é o problema? Existe um ditado que é extremamente verdadeiro. Pai rico, filho nobre, neto pobre. É como eu falei, se você não ensinar seu filho a ser um homem de verdade, se você não ensinar sua filha a ser uma mulher completa, eles vão ser o tipo de filho, por causa da sua riqueza, cheio de frescura, e não vão saber passar para frente aquela riqueza, e tudo vai se perder. Um outro exemplo que eu ouvi uma vez um pregador falar, por exemplo, eu sou super prudente com a aplicação de dinheiro, minha esposa também. Mas a gente vive a vida, dentro daquilo que a gente acha correto, a gente vive a vida. E não vai, veja, tem gente que gosta, eu não vou para restaurante, eu não vou para shopping, nós não temos roupas caras. Mas dentro da nossa proposta de vida, a gente vive bem pra caramba. A gente gosta de ir para montanha, a gente gosta de pedalar de bicicleta, a gente gosta de estudar a Bíblia, a gente gosta de pregar, gostamos de ensinar as crianças, tudo que a gente gosta de fazer, a gente faz. Com todo o coração. Na verdade, sou extremamente agradecido a Deus. Por quê? Adianta você ter uma reserva financeira e não viver a vida. Adianta você ter uma reserva financeira e não usufruir a vida com a mulher da sua juventude, usufruir com seus filhos. Então, só tem esse doce equilíbrio. Esse equilíbrio, essa sabedoria só pode vir de Deus. Vou usar uma frase que os irmãos pentecostais amam usar. Você precisa sinceramente, você tem dificuldade na área financeira. Você precisa sinceramente chegar para Deus em oração. Senhor, eu preciso de unção para administrar minhas finanças. Senhor, que a tua graça capacitadora venha sobre a minha vida e corrige tudo que é errado na área financeira. Derrama a tua unção sobre mim. Derrama o teu poder sobre mim. Para que eu me torne alguém sábio, que tenha um relacionamento bíblico com o dinheiro. Agora, a prosperidade é o Senhor que sabe o que tem que me dar. Mas o que eu quero aprender é aquilo que o Senhor me dá, eu ser encontrado fiel. E para isso, eu preciso do teu poder sobrenatural. Eu preciso de unção. Amém? Amém. Vamos orar? Próxima palavra a gente continua. Senhor, obrigado por essa palavra, que nós possamos, Senhor, estar digerindo todos os ensinos. Não permita, Senhor, que caiamos na armadilha de buscar riqueza fácil, de buscar dinheiro fácil. Senhor, vem com o teu poder, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nos vemos na próxima palavra. Deus abençoe.